Está no ar o mais novo programa da Convert TV, A Hora do Recomeço com Jéssica Santos. Esse programa vai trazer dicas de moda, empreendedorismo, fé, superação e muitas promoções. Isso mesmo, porque a Inovação Moda Atacado é a patrocinadora oficial desse programa. E por falar nisso, esse look maravilhoso que você está vendo foi de lá, da Inovação Moda Atacado. Com certeza lá você vai encontrar uma roupa que cabe no seu corpo e no seu bolso. E daqui a pouco nós vamos estar dando maiores detalhes. Eu me chamo Sueli Esmerim e vou estar aqui conversando com Jéssica Santos. E desde já, Jéssica, eu agradeço esse convite, eu me sinto muito lisonjeada. Jéssica, o nome desse programa é maravilhoso, A Voz do Recomeço. Então, quando foi que você ouviu essa voz e decidiu que estava na hora de recomeçar? E por quê? Então, assim, para quem já conhece a minha história, né, ela é praticamente um recomeçar gradativo, né? Eu já passei por vários recomeços, aonde agora eu tenho vivido assim um recomeço mais profundo, não só na minha vida financeira, empresarial, mas principalmente na minha vida espiritual. Portanto, assim, esse programa com o nome A Voz do Recomeço é porque, assim, eu decidi recomeçar de uma maneira diferente agora. Recomeçar ouvindo a voz do Pai. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? A gente deixa de ouvir a voz do nosso Criador e a gente procura andar com nossos próprios pés. Então, em dados momentos de nossa vida, ele nos leva a um deserto onde a gente ouça principalmente a voz dele. Então, em meio a esse período que eu tenho vivido, nesses últimos tempos, eu procurei ouvir mais a voz dele e recomeçar, como falei, recomeçar ouvindo a voz dele. Isso. Só que tem muitos momentos, Jéssica, quando nós estamos nesse processo de recomeçar, que a gente fala com Deus e a gente acha que Ele está em silêncio. Já teve esse momento com você? E como foi você lidar com isso, achar que Deus estava em silêncio? Então, Sueli, eu tenho passado por um processo de quebra financeira, né? E, assim, um processo onde só ficou eu e Deus, né? Um momento, assim, de muitas dificuldades, né? Onde, infelizmente, eu trouxe, assim, pessoas para o meu meio, do meu trabalho, onde eu acabei desviando o foco do meu trabalho. Algumas pessoas, querendo ou não, também acabaram se aproveitando de uma certa forma, assim, da confiança em que eu dei. E quando eu fui percebendo, assim, muitas coisas já tinham se desvinculado, né? Digamos assim, eu fui perdendo, assim, o meu patamar financeiro, fui me envolvendo em dívidas e não percebi. E, assim, muitas dessas, infelizmente, devido à confiança que não deveria ser dada, digamos assim. E no ramo do negócio, a gente tem que ter realmente, assim, essa visão, não só financeira, mas principalmente, assim, uma visão espiritual. Porque tudo que é ligado aqui na Terra, eu creio que ela é ligada nos céus. Então, assim, quando Deus ele não entrega um projeto, e quando você resolve que no meio daquele caminho você acha que você já pode andar sozinha, ele lhe traz para aquele momento onde ele lhe mostra que quem lhe entregou foi ele, quem projetou foi ele. Então, quem tem que dar continuidade junto com você é ele, não é ninguém aqui na Terra. Então, creio eu que esse deserto que eu tenho enfrentado, né, foi justamente para isso, para que eu viesse rever espiritualmente aonde que eu estava errando. E diante dessa quebra financeira, como você falou, que você está passando ainda por esse processo, teve algum momento que você pensou em desistir de tudo? Teve, assim, eu passei por um momento de depressão,
né? Assim, eu não percebi que eu estava passando por depressão. A depressão é uma doença que você realmente você não sente, você não percebe. Depois é que você analisa, né? Eu fiquei 2 meses assim com minha mente bloqueada, eu não conseguia desenvolver mais no meu trabalho, né? Eu não conseguia trabalhar a minha ferramenta principal, que era meu Instagram, meus grupos de WhatsApp. E foi causado assim um bloqueio. E muitas vezes assim, eu sozinha em casa, teve um momento assim que foi muito difícil, né? Porque você está acostumado a viver um patamar e aí de uma hora para outra você não tem mais ele e principalmente assim você se vê sozinho sem apoio de pessoas. Creio eu que Deus que fez justamente isso, afastou as pessoas porque Ele realmente queriam particular comigo. E assim, como eu falei, estava num momento de depressão, pensei até teve um dia que eu passei em até cometer suicídio contra a minha própria vida, né? E é um ponto assim que a gente tem que ser solidário, porque muitas vezes as pessoas elas julgam e criticam. Ah, ela errou porque ela fez isso, sabe? Porque ela errou. As pessoas elas só chegam com apontamento, elas não chegam para lhe dar apoio. Então, assim, você não sabe espiritualmente, psicologicamente, como aquela pessoa já está tentando lidar para se sobressair naquela situação. E quando vem os apontamentos, ao invés de você ajudar aquela pessoa, você acaba piorando. Então, assim, a gente tem que procurar ter empatia, não julgar o momento difícil que aquela pessoa está passando, nem dizer o porquê você acha que ela está passando por aquilo. Se você não pode ajudar, você também não ofenda, né? Com palavras, com gestos, atitudes, né? Porque você pode acabar ocasionando um desastre maior na vida daquela pessoa. Tanto que a gente vê vários comentários, várias estatísticas de pessoas que cometem suicídio na hora de uma quebra financeira porque ela não suporta a pressão psicológica. Até porque muitas vezes até a pessoa está passando por uma depressão e quem está ali no convívio não está percebendo que aquela pessoa está passando por aquilo ali. E assim, muitas vezes eu questionava, achava que Deus ele não estava comigo, que Deus ele estava no silêncio, né? Então, assim, foram fatos que eu fui criando intimidade com Ele, fui me fortalecendo com Ele, né? Nesse dia onde eu pensei em cometer esse ato, eu já tinha até planejado, né? Como que ia ser e tudo mais. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso comigo, que eu já estava até escrevendo uma carta de despedida. Estou falando aqui, meus pais nem sabem disso que eu passei, muita coisa eu passei e minha família nem sabe. E na hora que eu estava escrevendo essa carta, o meu ex-marido Lucas mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ele perguntou, você está bem? E aí, creio eu que o Espírito Santo me encorajou para falar para ele o que eu ia fazer. Foi quando ele foi lá em casa e para a glória de Deus, né? Deus ele usou ele como ferramenta para que isso não acontecesse, a gente conversou e tudo mais, então assim me tranquilizou e graças a Deus que não chegou aos fins, né, do que eu tinha planejado. Graças a Deus. E assim, esse processo de depressão, você sente dores que ninguém vê, não é? As pessoas nem imaginam. Vê Jéssica assim fora, bonita, bem, e ninguém nem imagina o que está acontecendo. Então, como você lidou com essas dores nesses momentos mais íntimos que ninguém via? Era só você e Deus? Então, Sueli, várias vezes assim, eu chegava na loja arrumada, bem posta, sorrindo, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, né? Muitas vezes eu não conseguia esconder, eu desabava, eu chorava muito, muito, muito mesmo na loja. Teve noites de eu dormir chorando e acordar chorando no outro dia, né? Por conta de tudo assim que eu estava vivendo, porque estava me frustrando muito, assim. Eu fui colocada em uma imagem assim, diante dessas pessoas que no momento eu ainda estou devendo, de ser uma pessoa desonesta, coisa que eu nunca fui, né? Então aquilo ali estava me consumindo e infelizmente, como eu falo, tem pessoas que elas não têm empatia pelo próximo e nesse momento elas procuram ainda se aproveitar daquela dificuldade sua e tentam buscar ainda benefícios para si próprio, né? Falam que não está acontecendo, comentam, imaginam e saem propagando, né?
Infelizmente, nós vivemos assim, né, com pessoas que ainda não se encontraram espiritualmente e que não têm ainda essa empatia com o próximo, de saber respeitar aquele momento de dificuldade que aquela pessoa está vivendo. Uhum. E qual foi o momento, Jéssica, que você, depois do silêncio de Deus, você sentiu que Ele já estava começando a lhe curar? Então, aí eu comecei a estabelecer uma rotina grande de orações. Eu já tinha um encontro com Cristo, mas assim, eu não tinha vivência com Cristo como eu tenho hoje, né? Eu estava anulando a minha fé, anulando a minha intimidade com Deus, porque muitas vezes eu achava que para mim ter verdadeiramente Deus do meu lado, para Ele estar me ouvindo, eu tinha que seguir aquele padrão que muita gente segue, né? Um padrão de vestimenta, de pregação, de oração. Não estou indo contra a religião, nada, de jeito nenhum. Mas assim, eu passei a entender que o amor de Cristo habitava em mim de uma forma diferente. A forma que Ele me usava para que eu transmitisse a presença dEle era diferente de outros irmãos que Ele dá o dom da palavra, o dom de pregar, né? O dom de evangelizar. Então, eu fui aceitando a forma que Deus Ele me ama, né? Mas corrigindo aquilo que Ele não queria mais dentro de mim. Muitas coisas assim eu fui abdicando, obedecendo, corrigindo, né? Que é o principal, né? Eu fui corrigindo, fui reconhecendo minhas falhas. Nesse período de deserto, eu analisei muitas atitudes assim que eu tomei com pessoas, comportamentos, né? Porque muitas vezes a gente acha que só nós somos feridos, só nós somos magoados, onde a gente também fere e magoa as pessoas. E às vezes eu estava nesse egoísmo de achar que Deus só me amava e só Deus era justo comigo. E não é assim, né? Deus, Ele ama todos, Ele ama você, né? Ele ama todo mundo, só que cada um da sua maneira. É como a gente, eu tenho 3 filhos, eu amo meus 3 filhos, né? Mas eu não posso dizer que eu amo os 3 por igual, não. Porque eles não são iguais, eles são diferentes, né? Então a gente tem uma forma de amar e de cuidar de cada um diferente, assim é o nosso Pai. Ele nos ama de maneira única, tanto é que nós somos únicos, nós somos exclusivos. Não existe 2 Jéssica, não existe 2 Sueli. Então por que eu vou amar Jéssica do mesmo jeito de Sueli, se Sueli é diferente de Jéssica? Então essas coisas assim eu tive que passar a entender. E foi um processo assim de muita intimidade entre eu e ele, né? Aprendi a jejuar, que antes eu não jejuava, né? A ler a palavra, hinos da harpa, que antes eu não gostava de ouvir. E assim, Deus ele foi trabalhando assim de uma forma assim tão plena que eu comecei a ouvir hino da harpa, a ouvir mais pregações, a estar em mais contato com Ele. Minhas orações elas foram ficando mais amplas, entendeu? Mais intensas. Praticamente eu passava assim o dia orando, clamando ao Senhor e fui criando assim uma intimidade maior com Ele. Isso, você no início já falou que o problema, né, o desafio que você está passando hoje é uma quebra financeira. E uma quebra financeira exige você estar negociando com seus fornecedores. Você acha que essa negociação vai fazer parte também, ou já faz parte do seu testemunho? Como é que você está lidando com isso? Então, como eu falei, eu criei um bloqueio, né? Eu desliguei meus telefones e assim eu não conseguia chegar para eles e falar o que eu estava passando. Assim, houve muita empatia de vários fornecedores que se preocuparam comigo, porque assim, já negociavam comigo há muitos anos, mandaram mensagem para mim, não só por conta do dinheiro, mas porque estavam preocupados com minha pessoa, porque sabia que algo estava acontecendo, né? E assim, o temor foi muito grande, que eu criei dentro de mim, achando que essas pessoas elas iam me anular, que elas não iam entender o que eu estava passando, né? E que elas não iriam saber entender esse processo, não iam saber esperar. Quando, em um momento de oração, Deus tocou no meu coração para que eu mandasse mensagem para eles, para que eu pedisse uma segunda oportunidade, logo de imediato eu recebi logo um não, porque eu acredito que o inimigo faz logo assim, ele diz, não, você ouviu errado, mas aí eu disse, não, esse me disse um não, mas o outro ele pode me dizer um sim, né? E aí eu fui, conversei com eles, expliquei o que eu estava passando, alguns entenderam, outros não, com a razão deles, porque assim nós estamos vivendo
um momento de muita dificuldade financeira, e acredito que em todas as áreas do comércio não tem sido fácil para quem tem comércio hoje em dia, principalmente acho que aqui no estado de Sergipe, acho que a atividade econômica acho que está um pouco mais escassa, assim, a gente está praticamente sobrevivendo no limite financeiro. Então, assim, foi complicado, mas foi o destravar, foi onde eu consegui retomar, né? Eu consegui criar forças para continuar a minha rotina de trabalho. Eu estava me encasuando, eu não estava conseguindo mais desenvolver de forma nenhuma. E aí, depois disso, quando eu criei coragem, que eu vi que realmente havia assim uma possibilidade de eu retomar novamente os meus trabalhos, aí aos pouquinhos eu fui novamente recomeçando o meu trabalho de formiguinha. E no início, quando você começou a ver que você não estava tendo condições de pagar os boletos, não é? Como foi que você lidou com isso diante das pessoas e de Deus? Então, primeiramente, como eu falei, eu fiquei muito envergonhada, porque assim, eu sou você é acostumada a cumprir com os seus compromissos, com suas obrigações, com seus pagamentos tudo em dia. Eu sempre fui uma pessoa assim que teve um nome honrado de cumprir com as obrigações e das pessoas confiarem, né? Assim, fornecedores que já mandavam assim mercadoria para mim e dar o prazo para mim poder pagar, entendeu? Valores altos e sempre cumprindo e comprando toda semana durante mais de 5 anos desde que nós abrimos a loja, eu e Astro, né? Logo depois do falecimento de Astro, eu já passei também por um momento parecido com esse, mas só que eu consegui me sobressair com mais rapidez e com mais facilidade. Porque quando o Astro faleceu, todo mundo achou que eu fiquei a viúva rica, onde na realidade não foi. Quando eu me deparei no setor financeiro, que eu fui olhar, o que me sobrou foi R$ 3.000 de limite de cheque especial em minha conta e um absurdo de dívida, né? Dívida trabalhista, porque na época a gente tinha uma escola e tinha funcionário para dar baixa e tudo mais. E assim, eu consegui sair dessa situação, entendeu? Eu paguei um valor exorbitante de dívidas. E, para a honra e glória do Senhor, eu consegui por quê? Porque eu estava com minha mente sadia. Uma mente doente, ela não consegue desenvolver trabalho nenhum. E foi isso que eu entendi. Eu comecei a tentar tirar a pressão, né, da que as pessoas estavam colocando sobre minha mente, de querer o dinheiro a todo custo, porque eu entendi o quê? Se a minha mente está com saúde para mim poder desenvolver o meu trabalho, eu não ia conseguir sair dessa situação. Então, eu comecei a focar nisso, né? Desvincular mais os problemas, não fugindo da minha responsabilidade, mas procurando alternativas para que eu viesse sair da situação que, no caso, eu me encontro hoje, mas que eu creio que, para a glória de Deus, não é uma situação permanente, porque Deus, ele tem planos e projetos, né, na minha vida. Eu creio que ele não entregou esse propósito à toa. E eu creio também que não só eu tenho passado assim por esse momento, são vários empresários que vivem a mesma situação que eu, ou até pior, né? Então, o que eu mais admiro em mim é a minha fé e a minha persistência. Independente de tudo que eu já tenha vivido e do que eu estou vivendo agora nesse momento, eu estou procurando sempre me reerguer, sempre me reinventar. Só que com o principal de tudo, sem passar a perna por cima de ninguém. Verdade. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos falando nos fornecedores, não é? Que mensagem você deixa agora para os seus fornecedores e parceiros comerciais que sempre acompanharam o seu trabalho? Então, primeiramente eu louvo e agradeço muito a Deus pela vida deles, pela confiança, né? Eles levaram o nome da inovação para crescer devido à confiança que eles nos deram, né? Desde o início da nossa parceria. Dizer que eu vou pagar, no nome de Jesus, né? Eu creio. Não é de minha índole dever a ninguém, de jeito nenhum. Quem verdadeiramente me conhece sabe, né? Infelizmente os recursos ainda não chegaram em minhas mãos, mas eu creio que vai chegar sim. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um propósito e como eu falo, tudo isso que eu tenho passado, eu creio que houve um propósito espiritual,
né? Só que não é fácil você chegar para um fornecedor e dizer, olha, Deus está tratando comigo. Não, com certeza. Deus me colocou nesse processo porque Ele tem algo para se revelar para mim, entendeu? Então, assim, quem é que vai entender que Jesus está me levando para o deserto? As pessoas, elas não vão entender, elas entendem de finanças, elas entendem de lucros, elas entendem de metas, né? Não são todas as pessoas que vão ter um entendimento espiritual de chegar e dizer, não, Deus está tratando com aquela mulher, então eu vou ter paciência para esperar que ela passe por esse processo. Então eu tenho que ter maturidade para entender e para aceitar isso, né? Me sinto, assim, para mim é uma situação assim vergonhosa, né? Porque você não está acostumado a lidar, né, com esse tipo de constrangimento, esse tipo de situação. Mas assim, depois eu comecei a ouvir testemunhos de vários empresários milionários que já passaram por quebras e que se restituíram e que hoje são bilionários, né? Então eu disse, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Se eu já consegui, se eu já passei uma vez, eu vou passar a segunda. Essa está demorando mais um pouco, mas ela não é definitiva na minha vida. Então, assim, eu entendi que esse processo, ele não anula a pessoa que eu sou, né? As minhas qualidades, o meu caráter, as minhas características, a minha força de vontade e principalmente a minha fé. Então, depois que eu comecei a focar nisso, foi que eu comecei a voltar, né? A trabalhar novamente na minha ferramenta principal, que é o meu Instagram. Pronto, verdade. E deserto é um lugar de passagem, não é? E de aprendizado. Verdade. E logo, logo, Deus sabe porque Ele está te chamando e logo, logo você vai estar até ensinando outras pessoas. Com certeza. Porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente já viveu, não é isso? Com certeza. Então, você está no caminho certo. E, Jéssica, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando por um problema, que acham que estão sem saída, o que é que você diz para elas? Então, primeiramente que não perca a fé, né? A fé, ela é a base de tudo. Não sei, independente do que você tem a sua fé, você não anule ela, né? Se autoconfie, se automotive, não espere motivação e aprovação de pessoas. Não fique esperando que alguém vá segurar na sua mão e dizer, não, vou segurar na sua mão e vou lhe ajudar. Não estou dizendo que são todas as pessoas. Eu tive ajuda sim, ajudas maravilhosas de pessoas que, mesmo vendo a situação que eu estava passando, mas que me ajudou financeiramente. Tive a ajuda do meu ex-marido Lucas, né? Ele mandou uma mercadoria para mim, fornecedores que mesmo eu devendo mandaram também mercadoria. Então, o bom de você ser uma pessoa honesta e transparente é isso. As pessoas sabem, né, da sua índole. Então, quando você vem passar numa situação dessa, ela é mais fácil ela saber entender. Então, assim, haja sempre com honestidade, né? Independente do que você esteja passando, se vier ofertas onde facilite a sua saída, que você veja que futuramente não vai lhe propiciar nada, não aceite, né? Porque sempre aparece aqueles que querem lhe ofertar o mais fácil, o mais rápido. Eu não indico isso a ninguém. E assim, se reinvente, né? Eu estou aqui hoje nesse programa, aceitando o desafio de apresentar um programa justamente para isso, para me reinventar, para poder dar continuidade, dar credibilidade a um segmento onde eu já domino de uma certa forma, né, que é a venda de roupas, mas a gente tem que sempre estar se reinventando e aprendendo. A gente não pode se limitar a apenas uma ferramenta de trabalho. Então, eu acredito que o principal alvo é esse, é você se autoconfiar, você tem que se automotivar, você não pode ficar esperando a aprovação de ninguém, porque quando você vai perguntar a algumas pessoas o que você acha, vão dizer logo, ela é louca. É verdade. Tá desse jeito e no programa, né? É doida, tá perdendo o juízo. Mas não é, gente. Eu tô aqui porque eu quero aprender em primeiro lugar, eu quero me automotivar e principalmente o que mais me motiva, o que não me fez desistir até hoje são meus filhos, porque assim, meus filhos, eles têm uma imagem de uma mãe que ela não desiste. Eles podem abrir a boca com todo orgulho, é como eles falam, que eles têm muito orgulho de mim por conta disso. Eu posso passar o que for, eu não desisto. Então, assim, essa força que eu estou passando para eles, quando eles estiverem passando algum desafio na vida deles, eles sempre vão lembrar. Minha mãe sempre passou por isso, mas ela não desistiu.
Minha mãe passou por várias coisas, mas ela não passou por cima de ninguém, né? Então, acho que é um exemplo, assim, muito grande que eu tenho passado hoje para as pessoas. E, assim, outra coisa, assim, que eu gostaria muito de esclarecer, porque algumas pessoas não geram empatia comigo por conta da forma que muitas vezes, assim, eu me expresso, porque eu não sou uma pessoa que sou dada com todo mundo, né? E, assim, você também não pode julgar outra pessoa porque ela não fala com todo mundo. Só que, assim, devido às punhaladas que a gente vai recebendo, né? A gente vai criando, tipo, um bloqueio, Cautela. uma casca, né? Você não consegue se abrir para todo mundo, mas também não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, não é? Uma pessoa agradável, uma pessoa que realmente ama o próximo e que ajuda, né? É prudência, a Bíblia já fala disso, né? Isso. Para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né? Então, nós ouvimos um pouco da Jéssica, né, da Jéssica Santos, o que ela está passando no momento, mas que vai passar. Que já passou Já no nome passou. de Jesus. Mas aí agora a gente quer saber um pouco, Jéssica, essa novidade, né? Esse podcast, A Voz do Recomeço. Isso. E também tem um e-book, não é, que nasceu nesse processo, o Isso. Diário de uma Filha em Recomeço. Eu queria que você Isso. falasse um pouco sobre isso. Então, como eu falei, eu tinha que desviar minha mente do problema. Aí me veio assim na mente de começar a escrever o que eu estava vivendo. Esse livro, esse e-book, ele é de orações vividas por mim durante esse deserto. Você vai ler assim a oscilação da minha fé, porque eu acredito que nossa fé ela oscila constantemente, principalmente quando a gente está passando por um processo. Então você vai ver aí no e-book dias que minha fé está lá em cima, onde eu estou grata, exaltando e glorificando o nome do Senhor, mesmo eu estando no deserto, mesmo eu estando destruída. Como também você vai ver orações onde eu estou desmoronando, onde eu estou pedindo a Deus que Ele me sustente, que eu continue crendo, que eu continue confiando, porque eu não quero murmurar, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Então eu creio que são situações vividas por várias pessoas, né? Onde a gente oscila no comportamento, quanto mais na nossa fé, né? Mas sempre me mantendo ali na posição de uma filha que quer obedecer, de uma filha que quer recomeçar, mas de uma filha que quer recomeçar com a presença do Pai, sendo guiada por Ele, né? Não guiada por mim mesma. Esse e-book, Jéssica, é direcionado só a mulheres cristãs ou é para qualquer mulher? Não, ele é para qualquer mulher, para todo mundo que esteja ali sentindo que sua fé está fraquejando, que precisa de um incentivo. É como eu falei, ele conta a história do meu processo em forma de orações. Como eu intensifiquei muito minhas orações nesse período, eu fui guardando, fui ali o que eu estava sentindo. Eu me inspirei muito no livro de Salmos, onde Davi, quando ele estava passando por muitas dificuldades, quando ele estava para enfrentar batalhas com os inimigos dele, ele transformou o Salmo como orações. O que ele falava com o Senhor, ele foi escrevendo. Então aí me veio a ideia desse Senhor, eu vou registrar as minhas orações, tudo isso que eu tenho enfrentado com o Senhor. E aí eu fui começando a arquivar aquelas orações para depois poder transformar. Foi quando me veio a ideia, creio, a inspiração do Senhor de criar esse e-book. Eu disse, creio que muita gente está passando pelo mesmo que eu, ou que vai passar, e talvez assim essas orações elas possam tocar o coração de algumas pessoas e que venha ajudar de alguma forma espiritualmente para que essa pessoa ela não venha desistir durante o seu processo. E assim, eu já tinha vontade de escrever. Na infância, eu lembro que uma vez eu comecei a até escrever um livro, né? Eu era criança, eu tinha acho que uns 12 anos, eu ia sempre para a biblioteca da escola e eu comecei até a escrever um livro, mas assim, já era planos, acho que Deus já tinha para o futuro, para que eles viessem entrar em execução hoje, né? De uma maneira assim madura e acredito que no tempo do Senhor. Então, nós estamos vendo que não foi planejado, né? Mas assim, como foi para você transformar suas orações, seus desabafos em palavras e que você sabe que hoje vai ajudar outras mulheres? Então, porque como assim, está sendo, né? eu estava num momento assim tão sozinha, tão vazia, que eu não estava querendo levar para as pessoas próximas, principalmente para minha família, meus pais, assim o que eu estava vivendo.
E assim, também o cuidado com os meus filhos, né? De não deixar transparecer tudo que eu estava tentando suportar sozinha. E aí eu tinha Deus, eu disse, Deus, eu só tenho um Senhor para conversar, para poder expor, para não ser exposta. E comecei, né? Aí eu orava, armazenava. Tinha dias que eu estava com o coração radiante, cheio de fé, com a fé lá em cima, e crendo, e glorificando, e clamando. E eu digo, não, hoje o meu milagre vai chegar, naquela certeza. E aí, quando era no outro dia, o milagre não chegava. Eu digo, Senhor, não chegou. Aí desmoronava, disse, mas Senhor, e aí a minha oração já era diferente, já era a oração com o coração quebrado, com o coração triste, mas assim, que ainda estava na esperança de que o milagre chegasse. E tudo começou também em um dia de desespero. Eu estava muito angustiada, eu precisava de um milagre muito grande. E eu disse, eu vou reunir mulheres de oração para orar comigo, levantar um clamor na madrugada. E comecei a mandar mensagem no WhatsApp, eu disse, minha gente, orem comigo, porque eu estou precisando de um milagre para amanhã. Aí eu já na certeza disse, não, estou orando aqui com todo mundo, na madrugada, meia-noite, daqui a pouco, quando for de manhã, Deus está lá com o meu milagre, porque eu chamei todo mundo para orar junto comigo. Aí fui lá, orei, né, me derramei diante do Senhor, eu digo, de manhã o meu milagre já chegou, gente, chamei um monte de mulher. Quando é de manhã, cadê o milagre? Chegou não, eu disse, Senhor, eu pensei que vinha agora, mas Deus disse, ainda não é o tempo, né? Então, assim, ele continuou testando a minha fé para ver se eu iria usar ele como uma ferramenta de interesse para suprir aquilo que eu estava precisando, ou se o meu real interesse era realmente estar na presença dele e levar o que ele quer, né? O meu testemunho, né? A palavra dele em forma de testemunho. Porque é como eu falo, eu não sou uma pregadora da palavra, eu sou uma pregadora da fé. Eu já vivi, já alcancei várias coisas através da minha fé, então Deus estava precisando que eu retomasse essa fé que eu tinha, essa fé inabalável, de crer e de confiar, independente do mundo estar desabando. Eu sempre ficava naquela, não, Deus vai fazer. E eu orava e cria e Deus fazia. Eu via Deus agir assim de maneira simultânea praticamente. Hoje não é da mesma forma, mas creio eu porque ele tem um propósito diferente para a minha intimidade que ele está gerando hoje. E também para que todos possam entender que é assim, Deus ele age como ele quer. Isso. E na hora que ele quer. E a gente precisa entender isso para não achar, orei hoje e amanhã está aqui. Verdade. Não, eu fiz tudo certinho. Não, Deus ele tem o tempo dele. Com e certeza. O tempo dele não é o nosso. Mas com certeza, mesmo quando ele está em silêncio, ele não dorme. Né? Nós dormimos, mas ele não. Então ele está trabalhando, ele sabe como é, ele já foi no nosso futuro, então ele sabe tudo que vai acontecer. Com certeza. E as mulheres que estiverem interessadas nesse e-book, como é que elas podem comprar? Então, eu vou deixar o link aqui na página do nosso canal, né? Para quem quiser adquirir o e-book, né? Quem puder me ajudar, eu agradeço. É um valor simbólico, apenas R$ 7,99. Quem quiser tocar o coração de pessoas indicando o meu livro, também eu agradeço. Assim, logo no começo era não um intuito financeiro. Não era um intuito financeiro, mas eu disse, Senhor, se eu posso alcançar vidas, mas também o Senhor pode trazer, querendo ou não, uma forma de recurso para que o Senhor também venha me ajudar e abençoar outras pessoas também, né? Por isso esse valor simbólico, apenas R$ 7,99. Então, assim, eu vou deixar aqui o link para quem quiser adquirir, né, via Pix o pagamento, e aí a gente envia, né, o e-book. Estou me organizando para lançar ele em plataformas digitais, como a Amazon, né? Isso. Eu pretendo Mas, levar. Assim, é muito bom. Eu comprei, gente. Hoje de manhã já estava lendo algumas orações, e o bom é que a história é real. Então, realmente, a nossa fé oscila, como o nosso dia a dia oscila, mas a fé continua ali. Então, né? assim, que as pessoas entendam que não vai chegar e vai pegar um livro, assim, padronizado de uma pessoa que ela é escritora, né? Não, são orações. São orações realmente vividas, né? Que ali eu fui colocando, e
fazendo tudo de acordo com o que Deus tocava no meu coração, né? Não tem nada fora do que eu vivia ali. Foi tudo vivificado, realmente, né? Bom, nós já estamos quase chegando ao final do primeiro programa de Jéssica Santos, que está maravilhoso, né? Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a Jéssica, de conhecer um pouco da história dela e com certeza, né, daqui por diante ela vai trazer várias novidades para vocês. E agora, Jéssica, vamos falar um pouco da sua loja, da Inovação Moda Atacado, né? O que é que você, os modelos, o que é que você oferece? Agora é com você. Então, para quem já conhece nossa loja, sabe que a gente vende moda masculina, feminina, plus size, infantil também, né? Nós temos, assim, uma variedade muito grande. São peças confortáveis, tendências atuais, né? Então, assim, quem puder ir lá na nossa loja, no Shopping Box, localizado no primeiro andar, no setor amarelo, Box 51, né? Houve algumas mudanças de endereço, mas hoje nós estamos funcionando somente neste local. No Shopping Box, no primeiro andar, setor amarelo, no Box 51. Então, o nosso Instagram, muita gente já conhece, é inovação, moda, atacado. Segue lá nossa página, toda semana tem novidades, né? Toda semana também tem promoções, para quem quer desfrutar de promoções também, que todo mundo gosta. Pode ir lá na nossa loja e vai desfrutar de um excelente atendimento, né? Tem a minha atendente maravilhosa, Larissa, que sempre está lá muito disposta para atender e para mostrar nossas coleções também. Pronto, então é isso, gente. Antes de Jéssica dar a palavra final, o que eu declaro, Jéssica, na sua vida são vitórias. Amém. Viu? Nós só crescemos quando nós passamos por desertos. Nós só crescemos quando nós passamos por provações. Então, Jéssica é um exemplo disso, como eu também sou. E vocês vão estar aprendendo no dia a dia junto com ela. Então, marque o dia desse programa, marque o horário. Ela sempre vai estar dando, assim, trazendo surpresas, não é? Trazendo novidades. Visite a loja e procure também saber quem é a Jéssica. Conheça de perto, que é uma pessoa maravilhosa. Jéssica, agora você encerra o seu programa dando uma mensagem para o seu público a partir de agora. Então, eu quero aqui agradecer, assim, porque eu tive o apoio de muitas clientes minhas. Então, assim, que chegavam lá na loja e diziam, olha, eu vi o seu vídeo, eu ouvi a sua história, eu estou orando por você. Chegava pessoas assim, mulheres maravilhosas que estão se identificando com o que eu tenho passado, porque muitas estão passando também. Recebi várias mensagens no direct da minha loja, né? Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo, assim, a parceria de vocês, daquelas que não deixaram de me comprar, que entenderam a minha situação e chegavam lá e diziam, olha, eu ouvi, eu estou aqui para lhe ajudar, e eu comprava na loja. Então, assim, a gente tem que agradecer a todos aqueles que continuaram ali do nosso lado, né? Minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha madrasta, meus irmãos, irmãs da igreja que se levantaram em oração, que se fortaleceram junto comigo na fé, né? Então, e principalmente assim aos meus fornecedores, né? Porque me deram confiança, estão sabendo entender o meu processo, né? Sou muito, muito grata a cada um. E só tenho que louvar e agradecer o meu Deus pela a oportunidade que Ele está me dando, por esse novo recomeço, né? A voz do recomeço está trazendo uma voz que estava embargada, mas que creio hoje que Deus está dando autoridade para abrir a boca e para falar que, independente da situação que você se encontre, que Ele tem uma voz lá de cima e Ele diz, filha, levante, porque eu estou do seu lado, né? Então, é isso que eu tenho que agradecer muito, muito a Deus, a ter esse Pai que me ama tanto e que cuida de mim de uma maneira sobrenatural. Amém. Então, gente, toda quarta-feira, às 17h30, no canal da Convert TV no YouTube, A Voz do Recomeço, com Jéssica Santos. Mas antes de encerrar, eu quero avisar vocês que na próxima quarta-feira nós teremos uma convidada super especial.
Vou trazer aqui para o nosso estúdio Imperatriz. Ela tem uma história muito linda de fé, de recomeço, de estratégia, onde ela mudou totalmente o ramo dela de trabalho. Ela era vendedora de cosméticos e aí Deus mudou totalmente o rumo, né, do projeto dela. E hoje ela é uma excelente confeitadora, produtora de bolos, decoradora de festa. Vocês vão ver o trabalho dela, é lindo, maravilhoso. Ela tem um testemunho muito lindo também para contar aqui para vocês, de uma pessoa que também recomeçou. Então, na próxima quarta-feira, que vocês estejam aqui para ouvir a história dessa mulher maravilhosa que é a Imperatriz.